Eu sempre li algumas coisas, mas nas últimas 7 para 8 semanas, desde que eu e o Aníbal combinamos esta conversa, tenho estado a ler muita tradução em inglês, que pensava que não existia, porque não consigo os livros em português, mas há, de facto, no Kindle, a preços muito bons. Comprei 6 livros do Amílcar Cabral, ou sobre o pensamento de Amílcar Cabral. E, portanto, acima de tudo, muito boa tarde para ti aí, Aníbal. Bom dia, desde a Califórnia. Bem-vindo. Olá, Diniz, muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Queria começar por cumprimentar todos os estudantes e todos quantos, em diferentes latitudes e longitudes, nos estão a acompanhar, desejando-lhes, apesar dos dramas e das nuvens muito pesadas e escuras que se desenham no horizonte e os problemas que afligem o mundo, um excelente ano de 2025. Ainda antes de entrar no tema que vamos abordar, quero deixar uma nota de solidariedade ao povo da Califórnia, em particular aos familiares das vítimas, mas também aos que sofrem e sofreram com os incêndios em Los Angeles. Não posso deixar de saudar, também particularmente, a solidariedade internacional ativa de alguns países, em particular o México, que disponibilizou recursos humanos e materiais para o combate aos incêndios e na mitigação do sofrimento do povo de Los Angeles, dando assim um sinal de boa vizinhança que importa ter em devida conta. Importante também foi a solidariedade da comunidade mexicana emigrada nos Estados Unidos no apoio dado à população afetada pelos incêndios. E ontem foi um dia que foi marcado por diferentes acontecimentos, desde logo a tomada de posse do presidente dos Estados Unidos da América, mas também se comemorou o dia de Martin Luther King, também ele um homem que lutou, e tal como a personalidade de quem vamos falar sobre hoje o Amílcar Cabral, que foram ambos assassinados. Mas eles perduram para além da sua morte, o seu pensamento e ação perduram, como já disse, para além das suas vidas. Venceram as suas lutas, ou seja, os direitos civis e dos afrodescendentes e a independência das colónias portuguesas foram consagradas. No primeiro caso, na legislação estadual e federal dos Estados Unidos, isto relativamente aos direitos civis dos afrodescendentes. No segundo caso, as independências das colónias, designadamente as colónias portuguesas, foram também consagradas no direito internacional e reconhecidas, quer pelas Nações Unidas, quer por a Generalidade, senão todos os países com assento nas Nações Unidas. Mas isso não quer dizer que a luta tenha cessado com a consagração formal quer dos direitos civis, quer da independência das colónias. Em relação aos direitos civis dos afrodescendentes, julgo que há ainda um longo caminho para trilhar, no sentido de em que, de facto, a igualdade de oportunidades seja para todos e não apenas para alguns, e estou-me a referir, de facto, aos Estados Unidos, e vocês, melhor do que eu, têm disso conhecimento, mas eu também o tenho. E relativamente à questão da independência das colónias, designadamente de algumas colónias africanas, e aqui já não estou a falar apenas das colónias portuguesas, eh, também nem tudo ficou solucionado com a independência colonial. Até porque, em algumas zonas da África, digamos assim, instaurou um relacionamento entre as potências colonizadoras e os povos descolonizados que configuram, digamos, podemos lhe chamar neocolonialismo, mas que deixaram as populações e os povos de alguns dos países dos quais foram potência colonizadora completamente à sua mercê, designadamente até arranjando formas de continuar a tributar e, sobretudo, continuar a levar para o continente europeu aquilo que são as riquezas desses países. Eu dou apenas aqui um exemplo: o Mali tem imensas minas de ouro. Não tem uma tonelada que seja de ouro na sua reserva nacional. A França não tem nenhuma mina de ouro, mas tem várias toneladas de ouro nas suas reservas, nos seus bancos centrais.
É evidente, e já agora, que dei este exemplo, dizer que os países do Sahel e da CEDEAO, portanto, alguns dos países do Sahel, nomeadamente o Burkina Faso, o Mali e o Niger, se libertaram recentemente desta dependência e desta tributação em relação à França, designadamente com a saída da presença militar francesa, mas também há alguns outros países ali da zona de influência francesa, como seja o Chad, o Senegal, um, o Chad, o Senegal, a Costa do Marfim, também exigiram a saída das tropas francesas e se estão a libertar desse jugo colonial. Já agora, apenas, e porque vamos falar da Guiné-Bissau, aliás, território de onde o Amílcar Cabral é natural, embora a sua ascendência fosse cabo-verdiana, dizer o seguinte: por exemplo, a Guiné-Bissau, que, sendo uma antiga colónia portuguesa, utiliza uma moeda, que é o franco SFA, que é uma moeda que foi herdada do colonialismo e que é uma forma que os franceses têm de tributar aqueles povos e que se mantém. Aliás, não que eu tenha grande simpatia, mas a Giorgia Meloni recentemente fez uma intervenção, aliás, com uma nota de um franco SFA na mão, exatamente a desconstruir esta situação. Mas voltemos, ou melhor, vamos nos centrar na questão de Amílcar Cabral. Falar de Amílcar Cabral é falar de uma personalidade profundamente humanista, que dedicou a sua vida à libertação do jugo colonial e imperialista dos povos de Cabo Verde e da Guiné-Bissau, mas não só. Amílcar Cabral tem um papel importantíssimo, desde logo até na fundação do MPLA. Ele, no processo de fundação do MPLA, esteve com os dirigentes do MPLA, até porque ele, em determinado período, durante a década de 50, trabalhou como agrónomo, que era a sua formação, em Angola. Portanto, nesse período, claro que contatou naturalmente com os dirigentes angolanos, com alguns dirigentes nacionalistas angolanos. Aliás, com alguns deles já tinha convivido em Portugal continental. Mas dizendo que o Amílcar Cabral tem de facto essa dimensão que vai muito para lá da luta de independência pela Guiné e Cabo Verde. Um, e a opção da luta armada, porque depois falaremos lá mais para a frente, a opção da luta armada foi uma opção para a qual os povos colonizados foram empurrados, pois a solução política foi sempre negada pelo regime colonial português. E quem fecha a porta às soluções pacíficas abre-as às soluções violentas. Esta frase, ou pelo menos o princípio que, digamos, lhe está na origem, é por vezes atribuída, veja-se, ao presidente John Kennedy. Mas muitos outros dirigentes políticos a utilizaram em contextos diversos, e no caso da Guerra de Libertação dos povos colonizados por Portugal, assim foi. A luta armada só teve início devido à intransigência do regime colonial português, que sempre negou uma solução negociada. Mas falar da vida e obra de Amílcar Cabral é falar de uma personalidade multifacetada e podemos mesmo começar com um poema deste revolucionário poeta. Rosa Negra, Rosa, chamam-te Rosa, minha preta formosa, e a tua negrura, teus dentes se mostram sorrindo. Teu corpo baloiça, caminhas dançando, minha preta formosa, lasciva e ridente. Vais cheia de vida, vais cheia de esperanças, em teu corpo correndo a seiva da vida, tuas carnes gritando e teus lábios sorrindo. Mas temo a tua sorte, na vida que vives, na vida que temos. Amanhã terás filhos, minha preta formosa, e varizes nas pernas, e dores no corpo. Minha preta formosa, já não serás rosa. Serás uma negra, sem vida e sofrendo. Serás uma negra, e eu temo a tua sorte. Minha preta formosa, não temo a tua sorte. Que a vida que vives não tarda a findar. Minha preta formosa,
Amanhã terás filhos, mas também amanhã traz vida. Eh, Pelo não poema. vou tecer, não vou tecer considerações sobre, digamos, os aspectos da dimensão humana, do poema, e pronto, isto ficará ao critério de quem nos está a ouvir. Um, Se houver tempo, depois ainda lerei mais um ou outro poema, porque de facto o lirismo e a poética do Amílcar Cabral, que começou muito cedo, é de facto uma coisa admirável. Aliás, esta faceta que é muito interessante, a da poesia, mas também a do homem apaixonado. E já agora introduzia aqui a ideia de que foram publicados recentemente as cartas que ele dirigiu à namorada e mulher, a primeira mulher com quem se casou em 1951. Aliás, ela era uma colega, a Maria Helena. Era uma colega do Instituto Superior de Agronomia de Lisboa. Aliás, interessante, o Amílcar Cabral foi o primeiro africano preto a frequentar aquela escola. E a Maria Helena foi a primeira mulher a frequentar aquela escola, o que deixou, o que digamos foi aqui também um ultrapassar de alguns tabus, de algumas barreiras e de alguns preconceitos. Mas como estávamos a falar deste aspecto do Amílcar Cabral, da vida do Amílcar Cabral, para quem, isto é que eu julgo que não estará já traduzido, ou não estará traduzido todo, mas que vale a pena ler, quem tiver a oportunidade de ler em português, que são as cartas do Amílcar à Maria Helena, a primeira mulher com quem se casou em 1951, e depois há um outro livro, um, aliás, estas cartas, o livro chama-se Cartas de Amílcar Cabral a Maria Helena, e depois o outro livro, que para a segunda mulher, que é a Ana Maria, que é uma jovem guineense com quem ele se casou em 1966, também tem um volume de cartas, são cartas de Amílcar Cabral a Ana Maria, com o subtítulo de Entre mim e ti aconteceu amor. Mas isto para dizer o seguinte: este aspecto, e quem lê as cartas do Amílcar às duas paixões da sua vida, às duas esposas, eh, percebe, eh, percebe o tipo de homem que vivia, digamos, naquele corpo. E percebe-se também, sobretudo, um outro aspecto, que é, principalmente nas primeiras cartas, que era que já ali ele transmitia, sendo ainda um jovem, já ali, um jovem, mas já um jovem consciente, ele ali transmitia para a Maria Helena também a necessidade de regressar à África e de desenvolver um trabalho em África, porque sentia dentro de si um apelo, um grande apelo. Mas estávamos a falar, ou vamos continuar a falar do Amílcar Cabral, que é filho de pais cabo-verdianos, mas nasceu em Bafatá, na Guiné, a 12 de setembro de 1924. Aos 8 anos, foi viver com a família para Santa Catarina, para a Assomada, na Ilha de Santiago, em Cabo Verde, e depois de concluído o ensino primário, mudou-se para a cidade do Mindelo, na Ilha de São Vicente, onde concluiu o ensino inicial e se distinguiu como um aluno brilhante. Depois de terminar o secundário, ainda trabalhou algum tempo no Mindelo, na cidade do Mindelo, e aí já digamos, dá mostras de ser um cidadão que não deixa passar a vida ao lado. Organizou atividades culturais e desportivas, e é aí que ele inicia a escrita poética. Em 1945 foi para Lisboa com uma bolsa de estudo para fazer estudos superiores na Escola Superior de Agronomia de Lisboa. E em Lisboa, rapidamente se envolveu em diferentes atividades, quer na Casa de Estudantes do Império, quer depois na Fundação, na ligação ao MUD Juvenil,
que era uma organização política da oposição ao regime fascista português. Entretanto, é interessante, chegou a dar aulas de alfabetização a operários em Alcântara. E um outro aspecto interessante, e que não terá sido por acaso, o trabalho de fim de curso do Amílcar Cabral é sobre a erosão dos solos. E esse trabalho é feito em Cuba, Cuba do Alentejo, não a Cuba caribenha, mas Cuba do Alentejo. E não terá sido por acaso, e porque isto, digamos, não tenho nada que sustente isto que eu vou dizer, mas como conheço Cabo Verde e conheço alguma coisa do Alentejo, certamente terá sido exatamente pela, digamos, pela erosão, ou pela grande erosão que os solos em Cabo Verde têm, quer pelos ventos constantes que sopram do Sahel, que sopram do continente africano, quer ainda, por vezes, por chuvas torrenciais que acabam por fazer deslocar muito do solo arável para as ribeiras e depois para o mar. Dizer que ainda em Lisboa, e enquanto permaneceu em Lisboa, ele não só foi militante do MUD juvenil, como estabeleceu contactos com várias personalidades, estudantes africanos que estavam em Lisboa, como o Agostinho Neto, o Mário Pinto Andrade e o Lúcio Lara de Angola, mas também com o Marcelino Santos e a Noémia Souza de Moçambique, o Francisco Tenreiro e a Alda Espírito Santo. A Alda Espírito Santo eu conheci no ano 2000, em São Tomé e Príncipe, tive a oportunidade de conversar alguma coisa com ela, mas pronto, isto digamos, é acessório no contexto. Vasco Cabral da Guiné, que em momentos diferentes criaram, por um lado, a Casa da África, dinamizaram o Centro de Estudos Africanos, isto é, em Lisboa, e fundam a revista Mensagem. Ora bem, depois de concluído o curso, há um período interessante da vida do Amílcar Cabral e que foi fundamental depois para até definir uma estratégia e um modelo de desenvolvimento para a Guiné independente, mas não só isso. E que tem a ver com o seguinte: ele foi trabalhar como agrónomo para a Guiné e fez o recenseamento agrícola do território da Guiné. E isso permitiu-lhe conhecer profundamente, profundamente, digamos, a estrutura social, económica, a agrícola, não é? Certamente, que era essa, da Guiné-Bissau, na altura, a Guiné portuguesa, não é? E isso foi fundamental para a definição de uma estratégia, sobretudo de agregação, de união, até porque a Guiné-Bissau é constituída por diferentes grupos culturais. Eu não utilizo a palavra étnico e evito utilizar a palavra étnico porque acho que isso traz sempre uma carga, eu não direi racista, mas discriminatória, porque é comparável depois com outras culturas. E, portanto, grupos culturais muito diferentes, línguas muito diferentes, e isso permitiu esta consciência ao Amílcar Cabral, que foi fundamental na agregação de vontades depois para o desenrolar, digamos, de toda a atividade política que foi feita antes do início da luta armada, porque a luta armada começa só em 1963 e o PAIGC é fundado, ou pelo menos a gênese do PAIGC, portanto o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, é fundado em 1956. E, portanto, durante esse período e até 1963, quando se dá início à luta armada, há um conjunto de atividades do PAIGC, atividade política, muita atividade diplomática, porque o Amílcar Cabral era um diplomata, aliás, falou várias vezes nas Nações Unidas, chegou a ser recebido, juntamente com os líderes dos movimentos de libertação de Angola e de Moçambique, pelo Paulo VI, portanto, no Vaticano, isto para, além
de ser reconhecido, o PAIGC ter sido reconhecido e apoiado por diferentes países. Portanto, mas íamos aqui no período em que ele esteve na Guiné. E na Guiné acabou por estar apenas nessa altura de 2 anos, porque, entretanto, a administração colonial portuguesa achou por bem aconselhá-lo a sair da Guiné, porque consideraram que ele tinha ali algumas atividades que não eram as mais adequadas. E, portanto, aconselharam-no a regressar a Lisboa. Ele regressa a Lisboa, mas ainda durante a década de 50 acaba por ir trabalhar também como agrónomo para Angola. E em Angola continua, claro, a sua atividade política, clandestina, é claro, juntamente com dirigentes angolanos, que depois estiveram na base daquilo que foi o MPLA. Portanto, ele, durante a década de 50, principalmente no final da década de 50, divide-se entre Portugal e Angola, com algumas passagens em Cabo Verde. Uh, o Amilcar, para além destas questões que eu já referi, ele, além de ser humanista, de ser uma pessoa sensível a tudo aquilo que era injustiça social, a tudo aquilo que era discriminação, tivesse ela a forma que tivesse. Aliás, o Amilcar, e nos escritos do Amilcar, nós percebemos algumas coisas. Percebemos, desde logo, que ele já nessa altura fazia a defesa da igualdade de género. Mas também, quando ele propõe um modelo de desenvolvimento económico para a Guiné e para Cabo Verde no pós-independência, é um desenvolvimento económico sustentável. Ora, se é sustentável, tem de ter em consideração as questões ambientais. Portanto, o Amílcar Cabral era também, na altura, um ambientalista. E, portanto, por isso se pode dizer, embora isto pareça um lugar comum, que o Amílcar Cabral era um homem muito à frente do seu tempo. Mas o Amílcar, para além deste conhecimento que teve, digamos, quer de Portugal continental, da Organização do Estado Português, de Cabo Verde, da Guiné-Bissau, e, portanto, e por toda a sua formação, há aqui alguns elementos que eu julgo que são importantes aduzir para que se compreenda melhor como é que o Amílcar Cabral trilhou um determinado caminho. E podemos começar por uma coisa que data do fim do século XIX, que é o panafricanismo, que, aliás, nasce nas Caraíbas e nos Estados Unidos, depois, digamos, do fim da escravatura, do sistema segregacionista também, principalmente no norte dos Estados Unidos, porque havia alguns estados no norte que não segregavam. E também por alguns intelectuais do Haiti. Há um outro aspecto que é importante também e que teve origem, é engraçado, na Ilha de São Vicente, na cidade do Mindelo, e que é o movimento de Claridade, que, não sendo propriamente um movimento político, era um movimento de intelectuais, mas de qualquer forma abordava questões que tinham a ver com o viver insular, com a imigração, com a seca, com a fome, etc, etc. E, portanto, o movimento de claridade, coisa que depois chega também, até porque o Amílcar viveu parte da sua infância, a partir dos 8 anos, e até praticamente aos 20, estudou e trabalhou no Mindelo, portanto, acaba por também ter algum contacto com o movimento de claridade e o movimento de claridade ter-lhe transmitido aqui algum, digamos, mais algum sustento teórico para aquilo que foi a vida dele. Mas depois há aqui outras questões também importantes que têm a ver com o fim da Segunda Guerra Mundial e a descolonização que se lhe seguiu. Isto foi fundamental para, digamos, para o ânimo do Amílcar e de outros dirigentes políticos africanos que lutaram contra e que tiveram um papel importante na descolonização. Há uma coisa que eu tenho, que é obrigatório falar,
apesar de haver aqui algumas tentativas de reescrição da história, que tem a ver com o seguinte, que foi, na altura, no fim da Segunda Guerra Mundial, já antes, no fim da Segunda Guerra Mundial, era a popularidade que tinha a União Soviética face até ao seu papel na vitória sobre o nazifascismo. Essa questão, mas não só, tudo aquilo que foi, todas as alterações que houve a leste, mas as alterações, sobretudo, que depois começaram a haver no Ocidente, até em resposta àquilo que poderia ser, ou que era apresentado como o perigo bolchevique. E, portanto, houve respostas ao nível do Ocidente, com a introdução de políticas públicas e de medidas de apoio social muito importantes e que derivam exatamente disso. Aliás, o Keynes e as políticas keynesianas são muito de resposta a esta questão. E isto não é, digamos que este aspecto também tem de ser considerado relativamente àquilo que foi depois a vida do Amílcar Cabral, que todos nós sabemos, também não é segredo nenhum, a União Soviética, a China e Cuba apoiaram os movimentos de libertação, designadamente o PAIGC. Mas há aqui depois, ainda antes da fundação do PAIGC, houve, não quer dizer que tenha sido o único momento, o único período, mas há um período muito complicado de Cabo Verde, que é na década de 40, que são as fomes de 1940. As fomes de 1940, eu não consegui encontrar, ou não se consegue encontrar um número certo, mas será uma coisa entre 30 a 45 mil, 30 mil a 45 mil pessoas que morreram de fome em Cabo Verde. E isto deve-se a vários motivos, não é só à estrutura colonial, não é isso. Como nós sabemos, Cabo Verde sofre ciclicamente longos períodos de estiagem e, portanto, a seca foi um dos principais problemas. As respostas que houve da parte da administração colonial ficaram muito a desejar relativamente na resposta ao problema e morreram dezenas de milhares de cabo-verdianos e muitas outras dezenas de milhares de cabo-verdianos foram empurrados para a imigração. Aliás, a diáspora cabo-verdiana é muito interessante e tem vários destinos, designadamente os Estados Unidos, com particular representação, julgo eu, na Costa Leste. Aliás, lado a lado com comunidades açorianas. Mas, portanto, as fomes de 40 e, portanto, e a necessidade de respostas até ao nível agrícola, da soberania alimentar, eu há pouco não referi, mas uma das questões fundamentais para o Amílcar Cabral era que os países, designadamente os novos países, depois da sua libertação, garantissem a sua soberania alimentar, ou pelo menos não dependessem de outros para poder sobreviver. Há um outro aspecto, mas isto já, que eu, apenas porque o nosso tempo não é muito e nós e é muito difícil, digamos, mas queria aqui deixar mais um apontamento sobre um outro fator e esse que foi determinante para que as coisas começassem a agudizar e que isto fazia parte já da luta política e da ação de luta do PAIGC em 1959. Em 1959 acontece, no dia 3 de agosto, o massacre, o conhecido massacre de Pidgiguiti, que foi decorrente de uma greve dos estivadores do Porto de Bissau, em que militares e civis dispararam sobre isto em 1959. Esta luta já era uma luta que estava a ser, uma luta política que estava a ser travada com a orientação do PAIGC e que foram mortos algumas dezenas de estivadores do Porto da Guiné, que foram assassinados por disparos de militares e civis sobre a população. Isto levou a um agudizar da situação. Ainda assim, o PAIGC e Amílcar Cabral não partiu de imediato, digamos, para a luta armada. Aliás, eu penso que já terei referido, a luta armada
só começa em 1963, portanto, depois de se ter iniciado em Angola, que, como sabemos, aconteceu em 1961. O PAIGC, e há um livro que tem textos da luta do Amílcar Cabral, aliás, chama-se mesmo, ai, meu Deus, textos de luta. Tem aqui, aborda aqui vários, vários aspectos, mas temos lá neste livro a transcrição completa de um memorando do PAIGC ao governo português em dezembro de 1960, em que põe as condições e propõe que se negocie a independência da Guiné e de Cabo Verde, propondo até uma organização política representativa para a Guiné e para Cabo Verde e deixando depois aos dois países a capacidade de decidir se continuavam juntos ou se ficariam como dois países independentes. E isto é feito num memorando do PAIGC ao governo português em dezembro de 1960. Mais tarde, em 1961, e esta será, digamos, pelo menos do conhecimento público, uma nota aberta do PAIGC ao governo português, que é a última tentativa para a resolução pacífica da dominação colonial e que aconteceu em outubro de 1961. Nada disto teve resposta, ou melhor, as respostas que houve por parte da, da, do colonizador foi o aumento da repressão e o reforço da presença militar no território, particularmente da Guiné-Bissau, uma vez que Cabo Verde, até pelas suas características insulares, território disperso, tal como os Açores, digamos que a luta armada não, não, não era, digamos, não era possível, ao contrário daquilo que aconteceu na Guiné. Um, um, Entretanto, porque eu não sei quanto tempo é que nós temos, ainda temos aqui algum, ok? Um, Portanto, quando se dá início à luta armada em 63, passado algum tempo, começa a assegurar-se a libertação de algum do território da então Guiné portuguesa. Aliás, cerca de 2/3 do território da Guiné foram libertados pelo país, assim, pela luta armada. E esses territórios eram administrados pelo PAIGC. E havia, efetivamente, uma administração, digamos, que era militar, mas também era civil, porque havia serviços de educação, havia escolas e havia serviços médicos, havia hospitais, centros de saúde, o que se lhe queira chamar, nos territórios libertados. Eu não tenho na minha posse, mas tive na minha mão alguns livros que eram utilizados nas escolas do PAIGC, nos territórios libertados na Guiné. Escritos em português, porque o ensino era em português. Aliás, o Amílcar Cabral, também, e bem, um dos fatores para a união foi, digamos, determinar-se que a língua portuguesa seria a língua oficial. E isto para unir por via da língua, não é? Porque, como há pouco referi, havia um conjunto de línguas dos diferentes grupos culturais e, portanto, essas línguas maternas. Portanto, entretanto, e face aos acontecimentos, quer dizer, face à libertação de um grande pedaço do território, da maior parte do território, face ao reconhecimento e ao apoio das Nações Unidas, a um crescente apoio e um crescente isolamento do regime colonial português, há uma declaração unilateral de independência da Guiné que aconteceu em 1973, em setembro de 1973, e à qual Amílcar Cabral já não assistiu, porque ele foi assassinado, fez ontem exatamente 52 anos, foi assassinado
por gente do país a soldo do regime colonial português. Aliás, a mulher dele, Ana Maria, estava com ele quando ele foi assassinado. Um, e é evidente que no dia em que ele foi assassinado, houve, digamos, prespassou certamente por todos os militantes e dirigentes do PAIGC, até face, digamos, ao carisma que o Amílcar tinha, um sentimento de orfandade em relação, digamos, ao que é que vem agora. Eu, agora, quando andei a pesquisar aí umas coisas sobre a questão do Amílcar e sobre o PAIGC, encontrei um documentáriozinho muito pequeno sobre as mulheres, o papel das mulheres na luta da independência. Eh, recolhido lá, isto por causa do sentimento de orfandade ficou, mas também para se ver a dimensão do homem. Dizia assim uma, isto chegou ao fim, mas depois vimos que não era o fim. E aí é que reside o valor de Cabral. Se projetar para além da sua morte. Isto disse uma das senhoras. A outra, Zezinha, e já agora dizer o nome, Zezinha Chantre. Uma outra dizia, esta outra que dizia chegou a ser, ou melhor, foi, grande parte do tempo, a voz da rádio de libertação, que o PAIGC tinha uma rádio com programas para a população, programas para os guerrilheiros do PAIGC e programas para os soldados portugueses. Portanto, dirigido aos soldados portugueses, que era a Amélia Araújo, e que disse assim, e que disse relativamente à questão da morte, perdemos um grande homem, mas ele soube transmitir-nos a sua força de tal forma que a nossa luta redobrou de intensidade e chegamos à independência sem a sua presença, mas com ele no coração. E de facto ele é assassinado a 20 de janeiro de 73 e a declaração de independência é feita a 25 de setembro de 1973 e que foi reconhecida por mais de 80 países e que a Assembleia Geral das Nações Unidas acabou também por, 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 por reconhecer. Claro que oficialmente e o reconhecimento por Portugal da independência da Guiné acontece só em setembro de 1974, alguns meses após o 25 de Abril, o que também pode aqui colocar algumas questões sobre a Revolução e a Contra-Revolução em Portugal no pós-25 de Abril, porque, como nós sabemos, havia algumas pessoas que achavam que aquilo poderia ficar mesmo com a entrega do poder ao general que tinha sido um antigo governador da Guiné. E, portanto, só que foi um pouquinho mais do que isso, e ainda bem. Eu julgo que, até para quebrar um bocadinho, digamos, esta narrativa, que eventualmente até estará um bocadinho atabalhoada, mas eu às vezes também, com a pressa de dizer tudo, mas iria ler mais um poema que foi publicado na revista Seara Nova em 1946. Este poema, 1946, fazendo as contas, Amílcar Cabral tinha 22 anos. A minha poesia sou eu. Não, poesia. Não te escondas nas grutas do meu ser. Não fujas à vida. Quebra as grades invisíveis da minha prisão. Abre de par em par as portas do meu ser. Sai. Sai para a luta. A vida é luta. Os homens lá fora chamam por ti. E tu, poesia, és também um homem. Amas as poesias de todo o mundo. Amas os homens. Solta os teus poemas para todas as raças, para todas as coisas. Confunde-te comigo. Vai, poesia. Toma os meus braços para abraçares o mundo. Dá-me os teus braços para que abrace a vida. A minha poesia sou eu. Portanto, como disse, publicado na revista Seara Nova em 1946.
e dois. Muito mais há por dizer do Amílcar Cabral. Eu, de qualquer forma, eu não sei se queres colocar aqui alguma questão. Um, Não, aliás, eu tenho algumas questões, mas talvez pudessem ficar mais para o fim. Mas podemos continuar. Aliás, eu estava aqui a ouvir-te e a deliciar-me e a pensar num antigo colega meu, muito mais velho que eu, faleceu até aqui há alguns anos atrás, depois de estar apresentado mais de 30 anos, e ele dizia: Once a teacher, always a teacher. E, portanto, essa tua característica está ainda bem patente, obviamente, como educador e cativas. Portanto, podemos continuar ou podemos. Mas talvez fosse melhor continuar e depois então deixar dois ou três comentários para tu nos fazeres algumas questões. Aliás, até mesmo mais, até uma das questões que eu tinha, que já posso desanuviar se quiseres só. um, a questão da poesia dele, porque falaste da poesia, já leste, obviamente, dois poemas, e, eu, através deste acesso que eu disse no princípio, tive acesso a alguns poemas, alguns em português também, obviamente, quer dizer, estão aí na net, não é em várias coisas. Nunca se sabe exatamente o que é certo, o que não é na net, a não ser aqueles que vêm de fontes que nós que achamos credíveis. Mas achei muito interessante, e não sei se há um estudo feito nesse sentido, se não há, seria interessante fazer, porque vi na parte criativa dele, na parte, portanto, da poesia dele, obviamente um forte sentido de justiça, não é? Toda ela, independentemente do que seja, mas para além dessa justiça também vi também umas ligações ao Harlem Renaissance, o renascimento de Harlem, aquele movimento dos afro-americanos que começou em 1918 e também foi um bocadinho pela Revolução, portanto, de bolchevique, que deu, não é por mero acaso que o Harlem Renaissance começa em 1918 e que terminou, segundo dizem, mais ano menos ano, cerca de 1947, 48. Portanto, foi aquele movimento de mais ou menos perto de 30 anos, digamos assim. E nota-se, porque foi um movimento pan-africano também aqui nos Estados Unidos, que teve depois sim, muito repercussões importante. nas antigas colónias, não? Teve, teve. Teve. Aliás, o Amílcar acaba por, ele próprio, acaba por influenciar de algum modo a criação musical de Cabo Verde. E isso não deixa de ser interessante. Portanto, há aqui várias dimensões do Amílcar muito importantes. E a questão do panafricanismo é muito importante. É muito importante. Não quer dizer que seja a solução para todas as questões dos afrodescendentes que estão nas diferentes diásporas, não quer dizer que seja a solução para, digamos, para o continente africano, mas do pan-africanismo resultou, primeiro, a Organização dos Estados Africanos, que depois se transformou naquilo que é hoje a União Africana. Valerá o que vale, mas é, de qualquer forma, uma organização que pretende a união dos Estados africanos e respeitando a soberania de cada um dos Estados. Mas sabes, Dinis, eu há bocadinho comecei no panafricanismo, mas até devia ter começado, porque isso é anterior ao panafricanismo, mas o panafricanismo e muitas das questões que aconteceram depois em África têm a ver com outra coisa, que é que a Conferência de Berlim de 1800, e agora não sei precisar, em que os Estados europeus desenharam a régua em esquadro, digamos, aquilo que as fronteiras dos países não, o que correspondia, digamos, à sua organização social, económica e até política, porque em África essa organização existia, com contornos mais ou menos tenos ou mais ou menos fortes, mas a verdade é que existia e que se a Conferência de Berlim traça isto tudo. Portanto, há aqui, isto para não estar a recuar mais no tempo, que tinha a ver, e que tem a ver com o apagamento das culturas, de que a Conferência de Berlim acaba por, digamos, pôr no mapa, não é? Porque há de facto aqui um apagamento de culturas e civilizações. Isso aconteceu em África, em Ásia, tendo havido essas tentações, a Ásia, digamos que se defendeu melhor, mas na América do Sul
E na América Central isso também aconteceu, na América do Norte também, porque havia povos, nações originárias no território que é os Estados Unidos e o Canadá, e a verdade é que as culturas e as civilizações, porque devem-se lhes chamar civilizações, porque não há, digamos, um modelo civilizacional que, por exemplo, nós, relativamente ao nosso modelo civilizacional, nós de vez em quando colocamos-lo em causa quando nós nos preocupamos com as questões ambientais e queremos alterar os nossos modos de vida, teoricamente é um certo andar para trás. E, portanto, ir ao encontro daquilo que são modos de vida que as nações originárias, por exemplo, dos Estados Unidos e que ainda no Brasil ainda têm modos de vida de completo e perfeito equilíbrio com a natureza, conhecendo, digamos, quais é que são as regras para que os equilíbrios se mantenham. Mas esses são outros aspectos. Há aqui um aspecto que, até porque estamos a conversar para, para uma comunidade, ou poderemos não estar, não é? Não sei das pessoas que nos estarão a acompanhar, mas há aqui uma coisa que eu julgo que será importante e que tem a ver com as questões da imigração cabo-verdiana e da diáspora cabo-verdiana, que relativamente aos Estados Unidos, ela, digamos, tem muitas semelhanças com alguma imigração açoriana, designadamente nas armações guerreiras que vinham aqui a esta zona do Atlântico e depois mais a sul e completavam aqui as suas armações. Aliás, há o livro do Dias de Melo, Pedras Negras, no que a isso diz respeito, muito interessante, porque quando os dois picarotos caem no convés do navio, ouvem falar em inglês, coisa que eles não entendem, mas entretanto vem alguém falar com eles em português e quando eles levantam a cara veem que era um cidadão preto que lhes diz: eu sou cabo-verdiano, sou o António não sei o quê, mas chamo-me Tony e vocês também têm de ter aqui uns nomes ingleses e tal, e não sei o quê. Isto, claramente, e portanto ele era um trancador da armação e que os ajuda até bastante durante o período em que estão a bordo, depois um deles falece. Mas há uma. eh, Portugal tem uma grande comunidade cabo-verdiana, aliás, os cabo-verdianos vieram para Portugal em diferentes vagas, mas há uma vaga de cabo-verdianos que vieram para Portugal e que tem a ver depois com a imigração portuguesa. Vieram nos anos 70 como imigração de substituto, como trabalhadores de substituição, porque os portugueses saíram para a Europa e era preciso mão de obra para diferentes atividades. Aliás, chegou a haver um contingente de cabo-verdianos nas minas da Tamasqueira, lá para a minha zona, que é a zona do continente, lá no Conselho de Covilhã, distrito de Castelo Branco, que são as maiores minas de wolframio, não sei se da Europa, mas são, têm uma dimensão assinalável, ainda estão em elaboração, embora já não tenham a dimensão que tiveram. Tem França, tem Holanda, e depois há uma outra, e era sobre essa aí que eu gostaria de já, não a cheguei a referir, mas já referi para isso, que é a imigração em São Tomé e Príncipe. Em São Tomé e Príncipe. Em São Tomé e Príncipe existe uma comunidade de origem cabo-verdiana muito importante. E quando é que os cabo-verdianos começaram a ir para, para Santo Tomé? Começaram a ir também com necessidades de mão de obra, designadamente no fim do século XIX, depois de acabar a escravatura, carroças em Santo Tomé, roças que aquilo que se produzia no essencial era cacau. Aliás, a administração colonial em Santo Tomé e Príncipe era uma coisa, não tinha, digamos, uma grande estrutura, porque as roças eram unidades, digamos, praticamente independentes. Tinham serviços de saúde, tinham escolas, tinham até, em alguns casos, um serviço de ferrocarril para levar o cacau até ao mar, e portanto eram quase, digamos, autónomas e não havia necessidade de haver aqui uma grande administração colonial. E então foram nessa altura e foram também durante os períodos de fome, designadamente nos anos 40, foram muitos cabo-verdianos para São Tomé e Príncipe. Um,
foram como contratados, e é assim que a designação é. O contrato implicava o pagamento da viagem de ida, implicava o pagamento de um salário, fosse o que fosse, significasse o que significasse, e a viagem de regresso. Só que a grande maioria dos cabo-verdianos acabou por não ter direito à viagem de regresso e acabou por ficar em Cabo Verde. Não foram os únicos cidadãos das colónias portuguesas que foram para Santo Tomé, os angolanos também foram, mas mas os angolanos, digamos, o governo de Angola conseguiu depois. Mas isto é apenas para sublinhar aqui uma questão que tem a ver com a dimensão da diáspora cabo-verdiana e a importância que ela tem, e um aspecto que eventualmente será menos conhecido, porque nós falamos da comunidade nos Estados Unidos, falamos da comunidade na Holanda e em França, em Portugal, naturalmente, mas esta de Cabo Verde para Santo Tomé não se conhece muito bem. Aliás, mas há um livro, e já agora deixa-me também mostrar, eu tenho aqui vários livros, deixa-me mostrar O Sul da Diáspora, que é um livro que fala sobre a imigração dos cabo-verdianos para Santo Tomé e Príncipe. E sabes que eu estive em Santo Tomé e Príncipe em 2000 e em 2001. Não fui de férias, fui, digamos, em trabalho. E foi uma experiência muito interessante e que me permitiu conhecer uma coisa que eu desconhecia, que era esta questão dos contratados, não conhecia. E quando fui para as roças, para o interior, quem é que está no interior? Quem é que está nas roças? São os cidadãos cabo-verdianos. Um, mas pronto, a gente desviou-se um bocado da questão do Amílcar Cabral, mas achei importante também fazer estas referências, até porque nós estamos a falar certamente para uma comunidade que as questões da, da imigração não deixam de ser importantes. Entretanto, e como nos encaminhamos para o fim, dizer o seguinte: há muito material disponível na internet. Há um site que é o CIDAC, Centro de Informação Amílcar Cabral. CIDAC, é cidac.pt, não tem mais do que isso. Entretanto, e antes de tu colocares algumas questões, eu queria apenas dizer uma coisa que tem a ver com o seguinte, e depois mostrar aqui mais dois livros. E que tem a ver com o seguinte, que é a visão que nós temos do outro e do mundo. Que são visões que foram construídas, ou que são construídas por aquilo, pelas aprendizagens que fazemos em termos académicos, desde os níveis básicos aos níveis superiores, um, uh, e por aquilo, e pelas sociedades onde vivemos, não é? Portanto, isso é que nos molda. Mas a verdade é que nós, e não estou dizendo que é mau ou que não, ou que é bom, mas nós acabamos por ter sempre das coisas uma visão, que é a visão do espaço geográfico e político em que vivemos. Mas a verdade é que o mundo não é só isso. E o mundo foi-se desenvolvendo e continua a caminhar e a desenvolver-se com outras polaridades que não apenas a Europa uh, e aquilo que gira à volta daquilo a que chamamos o Ocidente. Portanto, o mundo não é, digamos, não é unilateral. O mundo é uma coisa multilateral. A gente tem, tem diferentes civilizações, designadamente as civilizações da Mesoamérica, e depois lá para sul, lá para Peru. Portanto, há aqui um conjunto de civilizações que
de alguma forma, foram sendo apagadas. Assim como em relação, por exemplo, às questões do Oriente, do Médio Oriente, e em relação às questões dos árabes, muçulmanos ou não, não interessa muito. Porquê? E isto porquê? Porque nós, naturalmente, não estou a dizer que é errado, naturalmente, a nossa formação é muito centrada naquilo que é, digamos, daquilo que são os clássicos que deram supostamente origem à civilização ocidental, designadamente os gregos e os romanos, etc, etc. Estudamos tudo isso, estudamos a história, a Idade Média, e mais isto e mais aquilo, e a pergunta é, mas a Idade Média para os chineses, a Idade Média foi na Europa, não foi mais lá nenhum do mundo, não é? Pronto. Um, Relativamente à questão dos gregos e dos romanos, sim senhor, é verdade, mas se os romanos aproveitaram o legado grego, os gregos aproveitaram o legado de outros, porque grande parte dos filósofos gregos e até dos matemáticos e também a nível da medicina, essas aprendizagens foram feitas no Egito, e com certeza que o Egito teve outras formas e outros contactos com outros povos para poder desenvolver-se. E eu queria recomendar aqui dois livros. Um é de um professor, já faleceu, da Universidade de Colômbia, Orientalismo, e este aqui há em inglês. Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar nele foi o nosso amigo Vanberto Freitas, que me falou dele e que o leu em inglês. O Orientalismo, do professor Eduardo Said. E que julgo que é importante para se entender e para se vencerem algumas barreiras. Outro é também de um professor de uma universidade francesa, de que agora não me lembro o nome. Eu tenho a memória, mas é um bocado complicada. Que é o Ami Malouf, que é um homem, que é um libanês, mas que vive em França e é professor numa universidade francesa. Aliás, ele substituiu a regência da cadeira, a cadeira que o Levi Strauss lecionava nessa universidade. E isto aqui chama-se As Cruzadas Vistas pelos Árabes do Amin Maalouf, porque como nós sabemos, hum, são os vencedores que normalmente contam a história, e a história que depois fica a ler é a dos vencedores. Mas há uma outra parte da história, e neste caso aqui não quer dizer que os árabes tenham sido vencidos, mas as cruzadas afetaram profundamente aqueles territórios portanto, conhecer o outro não deixa de ser importante. E todas estas questões para eh, para rematarmos com o Amílcar Cabral. O Amílcar Cabral, sendo um guineense, filho de pais cabo-verdianos, que viveu sob o regime colonial, mas acabou por ser um cidadão do mundo. E a vida e a obra dele projetam-se no mundo, ainda hoje. Eu, por exemplo, dei conta, outras haverá, mas dei conta que há o Instituto Pedro Pires. O Pedro Pires foi um comandante da guerrilha do IPJ-C, que depois, mais tarde, foi presidente da República de Cabo Verde, o comandante Pedro Pires, e que há um instituto com o nome dele na Universidade de Bridgewater, em Massachusetts. E há lá, julgo eu, alguns professores de origem cabo-verdiana que que lecionam e orientam estudos sobre o Amílcar Cabral. Mas, portanto, não é só certamente nesta universidade, outras universidades haverá, porque, de facto, a obra o pensamento do Amílcar começando na poesia, acabando nas estratégias de desenvolvimento, até em estudos de agronomia,
digamos, e depois toda a vida dele, em termos políticos, de pensamento político, de pensamento estratégico, tudo isso continua a ser objeto não só de estudo, mas sobretudo de, digamos, eu sei que isto também parece um lugar comum, mas de farol para quem luta contra as injustiças sociais e contra todas as formas de discriminação. E o Amílcar Cabral continua a ser essa, digamos, esse farol e essa referência para quem continua a lutar para um mundo que queremos para todos melhor. Muito bem, Aníbal, muito obrigado. Duas, três questões. Apesar de termos o tempo curto, mas vamos tentar. Primeiro, sobretudo, agradecer esta Obrigado, senhor. exploração e, obviamente, o contexto que deste à mesma, porque falar de alguém e não o contextualizar no resto do mundo, muitas vezes é retirar-se, portanto, uma história e que só faz sentido quando temos à luz das civilizações, como tu disseste muito bem, e das culturas. A primeira questão tem a ver exatamente no princípio, quando falaste de Martin Luther King Jr. e depois transitamos para Amílcar Cabral. Martin Luther King, aliás, nos breves textos que eu tenho lido nas últimas 5 para 6 semanas, tenho visto muito do Martin Luther King no Amílcar Cabral, ou vice-versa, não é? Porque quase que foram contemporâneos, e foram, não é? Em muitas coisas, aliás, o Amílcar, portanto, faleceu mais tarde. Mas há ali várias nuances e várias ligações. E hoje, se nós hoje celebramos o Martin Luther King nos Estados Unidos da América, por ironicamente que pareça, foi decretado feriado nacional por Ronald Reagan, e há alguma ironia nisto tudo, mas na realidade, eu costumo dizer, as pessoas gostam muito de Martin Luther King dos direitos civis. As pessoas já não estavam a gostar muito dele depois da assinatura da lei, não é? Portanto, pelo presidente Johnson, e depois, quando ele, obviamente, que transitou ou não transitou do discurso onde estava sempre lá, portanto, a luta contra a pobreza e a luta pelo desenvolvimento do ser humano, mas depois dos direitos civis terem sido assinados, ele concentrou-se cada vez mais na luta contra a pobreza, na luta, portanto, contra todo o tipo de discriminação e a pobreza que todo o ser humano, independentemente de origem africana ou europeia ou asiática, estava a sofrer neste momento, porque ele focava, obviamente, nos Estados Unidos da América. Conhecendo bem essa faceta, que eu sei que conheces, vejo também há alguns paralelos com o Amílcar Cabral na sua luta também, porque por mais que independência, obviamente esse era o grande desejo, mas havia também, não é só o país ficar independente e depois vamos à vida, não é? Vamos eleger ou escolher, digamos assim, o nosso próprio rei e o nosso próprio, etc. A luta dele, para aquilo que eu pude ler, é sempre uma luta pelo ser humano e, obviamente, que a independência era para os povos da Guiné-Bissau e de Cabo Verde um veículo para essa autodeterminação que trouxesse outro tipo de vivência e outro tipo de oportunidade e outro tipo de liberdade. Sobretudo, sobretudo isso, quer dizer, é porque não era efetivamente só alcançar a independência, era alcançar a independência, mas depois implementar um modelo de desenvolvimento, um modelo político e económico que garantisse a todos os cidadãos dignidade e bem-estar. E para isso era necessário ter uma economia que respondesse às necessidades dos povos. E isso é fundamental. Aliás, falaste no Martin Luther King e as questões da pobreza. Aliás, eu hoje quando se fala, eu sei que temos de falar em racismo, ou melhor, temos de falar em raças para depois falarmos de racismo. Mas a verdade é que a discriminação que tem essa questão do racismo e que está diretamente relacionada com algumas diferenças morfológicas que há entre os seres humanos, mas a questão maior é esta.
aquilo que hoje se está a fazer e que está a acontecer no mundo, designadamente na Europa, é a discriminação de quem não se realizou economicamente, isto é, dos pobres. E essa discriminação está a ser feita e pobre, branco, pobre, preto. Porque a discriminação vai mais pela realização económica do indivíduo do que propriamente por outros aspectos. Aliás, há alguns episódios sobre estas questões e há até um estudo que já tem muitos anos, feito nos Estados Unidos, em que dois académicos dos Estados Unidos que escreveram um livro que se chama The Bell Curve e que concluem que os pobres, independentemente de serem brancos, pretos, azuis às pintinhas, etc., partilham em comum uma coisa que eles chamaram o gene da pobreza. Portanto, isto é a construção de uma ideia, portanto, o racismo baseado nas diferenças morfológicas acabou. Depois, o racismo motivado nas diferenças culturais foi-se esbatendo. É por isso é que eu não utilizo o tal termo étnico. Um, mas, entretanto, hoje aquilo que está perfeitamente instituído é um racismo que tem a ver, discriminação, se quisermos, a discriminação que é feita às pessoas, independentemente da sua origem geográfica, da sua cultura, que não se realizaram economicamente e que vivem num limiar da pobreza ou abaixo desse limiar. E essas pessoas são efetivamente discriminadas, são afastadas, são empurradas para as periferias, não precisam de ser racializadas, mas estão a viver nas periferias, nas periferias das cidades, ou melhor, às vezes dentro das cidades, em ilhas dentro das cidades, mas que no fundo acabam por ser periféricas porque não têm acesso à riqueza que elas próprias produzem, porque essa gente, porque nós, e em Portugal, todos temos consciência disso, não será só em Portugal, mas falarei em Portugal porque é o caso que é a situação que melhor conheço, que veja-se que gente que está a trabalhar e que ganha um salário e que, entretanto, a trabalhar empobrece, porque o salário é tão baixo que não é suficiente para manter uma vida digna. E, portanto, mas entretanto produzem riqueza, não é? E, portanto, e as disparidades entre e a concentração da riqueza é de tal ordem que, digamos que eu diria que é proporcional ao aumento do número de pobres. Portanto, que as duas coisas estão relacionadas. Quando há concentração da riqueza, há aumento da pobreza. E, portanto, e esta era uma preocupação que o Amílcar Cabral tinha e que o Martin Luther King também tinha, porque o Martin Luther King, sim senhor, inspirado no Gandhi e nas vias pacíficas, etc., etc., mas não deixava, sobretudo a partir de determinada altura, não deixava de denunciar estas questões. Não terá sido por acaso que o FBI tentou por várias vezes conotá-lo com o Partido Comunista dos Estados Unidos da América e outras coisas assim, e portanto, exatamente porque o discurso do Martin Luther King era um discurso que ia um pouco neste sentido, quer dizer, nas diferenças que havia em termos da capacidade aquisitória, portanto, da distribuição da riqueza, em que alguns tinham tudo e outros não tinham nada. Aliás, por essa altura também, penso eu, e isto é claramente demonstrativo da pobreza, designadamente da população afrodescendente dos Estados Unidos, e que os Black Panther ofereciam um programa dos pequenos almoços grátis para as crianças. Que é conhecido e que teve o impacto que teve, não é? Portanto, há aqui, de facto, uh, uh, nós encontramos sempre pontes entre as personalidades
que são mais ou menos conhecidas, encontramos sempre pontes que unem eh, e que, e que transmitem e que trilham caminhos que vão sempre no mesmo sentido. O sentido da justiça social e da dignidade humana. É isso que parece que é fundamental e que cada vez menos faz parte das agendas políticas, pelo menos daquelas que têm mais importância, ou melhor, aquelas que determinam os caminhos que estamos trilhando no mundo inteiro. É uma forma muito bonita e poética, mas ao mesmo tempo realista, de terminar, portanto, com essa bela frase. Na realidade, portanto, a luta pela dignidade humana foi peça fundamental na vida, não só na obra, mas na vida do Amílcar Cabral, que vamos voltar a celebrar e a debater ao longo deste ano, portanto, do centenário. O centenário continua, não é? Os centenários são para ser celebrados durante vários anos, como assim se fez com outros, e porque não com o Amilcar, e aliás, gostaria até de te convidar e outras duas, três pessoas e termos uma espécie de leitura de poesia em homenagem ao Amilcar Cabral e à poesia dele, num futuro. Estou, estou à tua disposição. Quando quiseres, cá estarei. Muito obrigado por esta bela lição, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado Eu é que agradeço, pelos Inês. teus textos, também agradecer publicamente e aqui àqueles que nos acompanham na universidade, o meu caro amigo Aníbal tem a amabilidade de me deixar traduzir os seus textos e se fazerem parte da nossa edição dos filamentos, porque são textos nós chamamos aqui de escrita criativa, para mim são textos de escrita criativa, porque é uma análise muitas vezes de algo que acontece ou nos Açores, ou em Portugal, ou a nível global, mas por um aspecto criativo, um aspecto de outra forma de olhar. Portanto, muito obrigado também por essa dádiva que nos dás aqui para a Universidade. Um abraço e até breve. Um abraço, Inês. Até um dia destes. Muito obrigado. Obrigado, eu.